O Vasco voltou a fazer o que mais gosta contra o Fluminense em mata-mata. Eliminou o rival. E nós vamos falar então sobre a classificação do Cruz Maltino em pleno Maracanã depois de 2 jogos dentro do principal estádio do Rio de Janeiro. E alguns tópicos têm que ser abordados nesse vídeo, né? Como o que decidiu esse jogo, quais foram os destaques iniciais, os destaques individuais, quer dizer, quem que vacilou mais, quais foram os principais erros do Fluminense que ocasionaram essa eliminação e o que muda nos dois clubes depois de passar essas oitavas de final, né? Depois da classificação do Vasco para as quartas de final e a eliminação do Fluminense, que por enquanto ainda é treinado por Luiz Beldia, né? Eu tô até pesquisando aqui ao mesmo tempo em que eu falo para ver se tem alguma notícia nova. Tem dizendo que ele balançou e tal, mas a diretoria ainda não confirmou a sua manutenção. Eu acredito que o Luiz Beldia tem muita chance de cair, tá? Mas a gente vai discorrer um pouco mais sobre isso. O Vasco venceu por 2-1 contra o Fluminense e avançou para as quartas de final da Copa do Brasil. O jogo já começou com uma pressão muito grande em cima dos dois times, porque o primeiro jogo foi muito criticado por todo mundo, um 0-0 em que os times jogaram abaixo, né? Não foi um jogo bom, apesar de, como eu disse no meu vídeo anterior, eu acho que não foi tão ruim quanto tava todo mundo comentando, pelo menos quando eu fui assistir o VT. Esse aqui eu assisti ao vivo, tá? E aí, de qualquer forma, os dois times estavam muito pressionados. Talvez o Fluminense muito também por não ter aproveitado o jogo em que foi superior ao Vasco, e o Vasco porque jogou nada, né? Foi muito mal. Foi um jogo muito ruim do Vasco no jogo de ida, né? Então tinha todo esse ambiente de pressão, ambiente de decisão, que por si só um mata-mata clássico já gera toda essa expectativa, e querendo ou não se esperava um jogo equilibrado. O clássico geralmente equilibra mais as coisas, apesar do Fluminense em teoria ser um time um pouco melhor. Mas quando começou o jogo, as coisas surpreenderam um pouco, ou talvez até bastante, porque o Vasco foi completamente dominante no primeiro tempo. Absolutamente dominante. O Luiz Beldia veio com o mesmo time do primeiro jogo. O Pedro Emanuel não, o Pedro Emanuel fez algumas mudanças, tirou 2 jogadores que eu critiquei muito no jogo de ida, que foram o Ramon Rick e o David, e eles entram depois no final do jogo, e o Ramon Rick vai muito bem nesse segundo jogo. É muito bom saber que, tipo, não impactou tanto no psicológico do garoto uma atuação tão ruim quanto foi a dele no primeiro jogo, disparado o pior em campo. Nesse segundo jogo ele entrou muito bem para ajudar o Vasco a segurar o resultado, inclusive, né? O David, coletivamente, ele estava envolvido no jogo, na proposta, nesse aspecto também de segurar o resultado. Ele até que ajudou em algumas coisas, mas tecnicamente não dá pro David vestir a camisa do Vasco, sendo bem sincero. E isso se mostrou em alguns lances no jogo também. Mais uma vez. De qualquer forma, o primeiro tempo foi muito do Vasco, absolutamente do Vasco. O Fluminense não conseguiu produzir absolutamente nada, tanto porque não estava numa atuação para isso, não estava fazendo uma atuação boa, quanto porque o Vasco veio com uma proposta de jogo, e aí que eu acho que o torcedor precisa se animar, além da classificação, é que a gente viu um padrão, a gente viu o que o Vasco queria fazer nos primeiros minutos ali, no primeiro tempo inteiro do jogo. A gente viu uma coisa muito clara de que era a proposta do Pedro Emanuel, que eu, sinceramente, nos jogos que eu tinha assistido até agora do Vasco com o técnico angolano, não tinha identificado. E aí, o que é
essa proposta do Pedro Emanuel. O Pedro Emanuel botou um time para ser muito intenso, para ir para cima realmente na marcação, botar as linhas muito altas e pressionar demais o portador da bola. Quem recebia a bola chegava a 1 ou até 2 ao mesmo tempo ali na mesma hora, pressionando até roubar e às vezes até se antecipando para interceptar. O Thiago Mendes interceptou passe toda hora, o jogo inteiro. Então essa era a proposta sem bola do Vasco. E com bola, obviamente, se conseguisse depois de recuperar essa bola, que era o principal conceito do jogo sem bola do Pedro Emanuel, realmente pressionar para roubar a bola o mais rápido possível, ele tentava também, se possível, chegar rápido para fazer o gol no contra-ataque, mas também não tinha nenhum problema, muitas vezes fazia isso muito bem, de circular o jogo, circular a bola, conseguir valorizar a posse. E foi um jogo controlado pelo Vasco no primeiro tempo, também com a posse. E isso passa muito pelo meio de campo que ele escalou. O meio de campo com o Thiago Mendes no lugar do Ramon Henrique, óbvio que o Ramon Henrique não foi titular no lugar do Thiago Mendes por opção no jogo de ida, mas de qualquer forma é um nível superior. O Thiago Mendes, como eu disse no jogo passado também, é o melhor jogador do Vasco. E ele faz completa diferença, é uma masterclass do Thiago Mendes nesse jogo de volta. O Jair também jogou demais, o Tietê foi muito bem. Então foi um meio de campo que funcionou, o meio de campo do Vasco que teve muita qualidade para trabalhar essa bola. Então também conseguiu controlar o Fluminense a partir de essa posse de bola. O time do Vasco com um meio de campo muito, muito forte, muito, muito técnico. São 3 jogadores com bom passe e, óbvio, o grande destaque fica para o Thiago Mendes, que apesar dos 2 gols do Brenner, eu acho que foi o melhor jogador em campo pro time do Vasco, porque ele representa muito do que foi a proposta do Pedro Emanuel e do que funcionou mais pro Vasco, mas óbvio, com certeza todo o destaque também pro Brenner, que decidiu a classificação com os 2 gols. Dessa maneira, quando se chega no segundo tempo, depois de um primeiro tempo completamente nulo do Fluminense, o Zubeldia mexe e aí coloca o Nonato em campo no lugar do Canóbio, se eu não me engano, não foi? Deixa eu só confirmar se saiu realmente o Canóbio para a entrada do Nonato, mas de qualquer forma, se não foi o Canóbio, foi alguém ali na frente, foi o Savarino, talvez também. Eu vou confirmar aqui, mas foi um dos dois, que aí deixa o time até com o meio de campo mais parecido com o do Vasco, né? Com 3 jogadores mais de passe, jogadores mais também com intensidade para tentar retomar essa bola no segundo tempo. E conseguiu o segundo tempo, deixa eu também aproveitar aqui que eu abri o aplicativo para ver a estatística, mas o Nonato entrou no lugar do Savarino. O jogo como um todo teve 61% de posse de bola para o Fluminense. No primeiro tempo, o Vasco teve 51%. Então, para tu ver quanto que subiu a posse de bola do Fluminense no segundo tempo. Foi para 73% na segunda etapa, contra apenas 27% do Vasco. Então, o Zubeldia conseguiu dar uma resposta tática ao domínio do Vasco na primeira etapa. Colocou lá no jogo o Nonato e retomou a bola para si. E conseguiu ficar muito tempo no campo de ataque. Mas o Vasco, apesar de ter tido momentos de mais susto, momentos em que o Fluminense chegou com perigo e momentos em que poderia o Fluminense ter feito mais gols, e inclusive é uma questão desse trabalho do Zubeldia, porque eu acho que inclusive esse é um dos motivos que eu acho que o Zubeldia vai ser demitido, porque antes pelo menos ele estava produzindo chance a todo, 50 chances de gol criadas em 3 jogos depois da Copa, e perdia porque os jogadores dele não botavam a bola pra dentro. E aí me desculpa também, tem que ter uma crítica ao Zubeldia de usar pouco o Cano e o Hulk. O Cano não fez nada no jogo de ontem, quando entrou. Então até se justifica um pouco mais. Mas o Hulk entrou e fez diferença, pô. O Hulk entrou, botou lá a bola no Martinelli. O Martinelli deu uma voadora lá e fez o gol que diminuiu o placar.
Pra mim, o Hulk deveria ter entrado mais cedo, como eu disse, contra o Vasco no jogo de ida no vídeo passado. Porque o jogo passado foi o jogo que o Fluminense foi muito melhor que o Vasco. Então, era o momento de construir a classificação. Mas não, parece que o Zubeldia ficou com medo de um Vasco que não estava jogando nada, não estava produzindo coisa nenhuma e não quis arriscar, não quis botar jogadores para definir o jogo mais cedo. E aí teve que botar Hulk e Cano no desespero juntos quando já estavam sendo eliminados no jogo de volta, quando o Vasco era melhor, quando o Vasco dominava o Fluminense. Então, na minha opinião, passa-se por isso também as minhas críticas ao Zubeldia em relação a esse momento em que o time produzia e não convertia. Mas já era um jogo que produziu menos o jogo de ida. Não era um jogo contra o Bahia, não eram esses outros jogos que o Fluminense teve antes da Copa do Brasil aí no Brasileirão. E aí, eu acho que nesse jogo produziu muito pouco, não produziu nada no primeiro tempo. E no segundo, apesar de ter tido muito mais volume que o Vasco, né, o Vasco se portou muito bem defensivamente na maior parte do tempo, né, teve seu sofrimento também e tal, mas foi uma defesa sólida, e uma defesa sólida num geral em que o Ramon Rick às vezes voltava para ficar entre os zagueiros também depois que ele entrou. O Thiago Mendes cortou um bocado de bola, um time muito concentrado defensivamente, mas que não perdia o ímpeto no contra-ataque. O Vasco em nenhum momento ficou só se defendendo lá atrás. O Vasco se fechou, foi segurar o resultado com uma defesa organizadíssima e mesmo assim, o Paulo Henrique e o Cuiabano, por exemplo, não paravam de passar, que é uma das outras características desse padrão de jogo que o Pedro Emanuel implementou para esse jogo, que eu me esqueci de citar na hora que eu estava falando sobre isso, a ultrapassagem dos laterais o tempo inteiro. O Paulo Henrique e o Cuiabano foram, assim, impressionantes, dois foguetes. Acho até que o Cuiabano em alguns momentos deixou espaço atrás, mas tiveram jogadores para compensar isso também. Mas deu uns sustinhos no time do Vasco alguns momentos, principalmente entre o finalzinho ali já do jogo, né, mais ou menos, sei lá, na segunda metade do segundo tempo, e o gol do Fluminense. Depois do gol do Fluminense, o Vasco ainda passou uns 5 minutos ali se assimilando e conseguiu voltar para um jogo bem seguro defensivamente. O Cuiabá não voltou também, conseguiu algumas jogadas mais tranquilas ali atrás de algumas jogadas que eu acho que talvez ele estava hesitando antes pelo cartão também. Acho que no geral foi um bom jogo do Cuiabano, mas houve momentos que ele deixou um espacinho ali que foi aproveitado pelo Fluminense. De qualquer forma, muito ímpeto dos laterais. Muito ímpeto do Thiago Mendes. O Thiago Mendes estava em todo lugar no campo. Muito ímpeto do Nuno Moreira enquanto estava em campo, depois do Adson. Então, o próprio Andrés Gomes, né? Quando entra o Pumita também, inclusive, muito emocionante pro Pumita ter sido quem fez o último gol ali que matou o jogo. Eu falei 2-1, eu me esqueci do gol do Pumita, né? Foi 3-1, é porque já estava resolvido, mas o Pumita mata a classificação no final. Então, a classificação aí do Vasco passa pelo gol de Puma Rodrigues, que mata o jogo ali no final, justamente quando o Fluminense já estava completamente desorganizado, tinha tirado o Arana para botar o Soteldo, tinha ido por tudo ou nada e deixou muito espaço ali atrás, era matar ou morrer literalmente na Copa do Brasil. E o Pumita ali aproveitou, junto com o Thiago Mendes, uma jogada de contra-ataque muito bem feita, o Thiago Mendes participando, deixando o Adson em condição de fazer o cruzamento e dar assistência para o Puma Rodrigues, que é muito emocionante o gol ser do Puma Rodrigues, pela situação da vida pessoal dele, em que ele está com o pai internado, né? Então fica toda a força também dedicada ao Puma Rodrigues e ao pai dele, mas ele teve esse momento de felicidade nesse momento difícil da vida, né? Então, mas voltando para a análise do jogo, o Vasco se defendeu muito bem,
e ainda assim teve escape, teve possibilidade de contra-ataques que estavam funcionando bem. Então, mais uma coisa em que o Pedro Emanuel conseguiu se sobrepor ao Zubeldia. Quando o Fluminense ficou mais com a bola, o Vasco teve resposta. Pode ter passado um ou dois lances ali para assimilar, mas conseguiu se organizar e ter resposta. Ter resposta no contra-ataque. E no contra-ataque saiu o gol do Bremer, o segundo, e depois também o do Puma Orelhas já com o jogo praticamente encaminhado, porque o Fluminense tinha a bola, mas o Vasco se defendia bem, parecia não tomar mais sustos. E o Fluminense também não tinha a melhor criatividade do mundo. O Lúcio Acosta foi vaiado, mas sendo bem sincero, ele entrega mais que o Ganso hoje. Então, quando o Ganso entrou e só bateu. O Ganso entrou e a única coisa que ele fez em campo foi bater. E o Vasco se aproveitou nos contra-ataques, fez um jogo taticamente, no geral, muito organizado e um plano que deu muito certo para se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil. E aí temos que falar muito sobre Brenner, agora também mais individualmente, porque o Brenner faz os 2 gols do Vasco, que são os gols que classificam o Vasco, né? O do Pumita ele serve para sacramentar, para realmente jogar pá de cal no time do Fluminense, que ainda sonhava em um gol meio que de qualquer jeito, pelo realmente aquele tipo de gol que acontece porque é futebol, porque o que apresentava no jogo não era para empatar, o Vasco é quem seria mais coerente de ganhar, mas chegou o contra-ataque do Vasco com o gol do Pumita para sacramentar. Mas antes, quem tinha feito os gols que realmente classificaram o Vasco, que construíram a classificação do Vasco, melhor dizendo, foi o Brenner, que pro torcedor é muito bom, né? Porque você viu um jogador que foi tão botada tanta expectativa em cima dele pelas contratações ali no começo do ano, quando você perde 2 atacantes muito importantes de um ano para o outro, que eram o Verratti e o Ryan, apesar do Verratti estar em baixa já no final do ano. Quando você tem que repor esses atacantes, você vem com o Brenner, fica uma responsabilidade muito grande nele, ele não estava bem. E ele tinha perdido pênalti na semifinal do Carioca contra o Fluminense, né, também. E aí se redime contra o próprio Fluminense de novo, contra o mesmo rival, e consegue com 2 gols. O primeiro, um golaço. O segundo, muito importante também ali, conseguindo ser oportunista, como um camisa 9 tem que ser. E aí agora, eu achei ele muito lúcido também na entrevista, né, em que ele diz: quando eu tava mal, o que eu tinha que fazer era trabalhar em silêncio e voltar para tentar dar a volta por cima. Eu merecia as críticas que eu tava levando. Então, agora eu vou merecer os elogios porque eu trabalhei em silêncio e voltei por cima. Porém, eu não posso me deslumbrar com os elogios, porque eu tenho que continuar trabalhando, senão a fase ruim volta. E às vezes realmente é o que acontece. O jogador tem que manter realmente a cabeça muito no lugar para dizer, se deu certo é porque eu fiz isso, então eu tenho que continuar fazendo isso. E aí, vamos ver como que vai ser a sequência do Brenner, se ele vai ter sequência, porque parece o Pedro Emanuel mais rodando o time, e principalmente nessa posição, né? Já usou o Spinelli, já jogou o David, já usou agora o Brenner, e vamos ver se ele vai dar mais sequência depois de um jogo tão bom do Camisa 9. O John Kennedy, falando de Camisa 9, veio o gancho aqui na minha cabeça. O John Kennedy fez um bom jogo, foi um dos melhores jogadores do Fluminense, mas saiu lesionado. É preocupação séria pro time tricolor para a sequência da temporada. Acho que com isso talvez abra mais espaço pro Hulk jogar, caso ele não tenha sequência, né? Não possa jogar o John Kennedy aí por um período. E o Hulk possa ganhar o ritmo necessário também para deslanchar com a camisa do Fluminense. Porque a gente viu que qualidade ele tem. Ele entrou e deu assistência. Ele foi o jogador que conseguiu produzir algo para o time tricolor, algo realmente muito efetivo.
mas por enquanto não estava ainda brilhando com a camisa do Fluminense, com poucos minutos, tal. Acho que pode ser uma oportunidade por esse lado para ver o lado positivo, mas inicialmente o baque é muito grande. O impacto do John Kennedy ficar fora do time é enorme, porque ele, não só por gols, né, que é o ano mais artilheiro da carreira dele, ele consegue aí também ser um dos que mais gera jogo, né, fazendo pivô, tal. Não tem nenhuma notícia nova aqui pelo que eu tô vendo de atualização. As últimas são realmente sobre ele ter deixado o campo chorando. E então, de qualquer forma, dessa maneira, o Fluminense vai ter que encontrar soluções e vai ter que lidar com isso. Tem atacantes aí no elenco e vamos ver como que vai lidar o Zubeldia ou quem vier depois, né? Como eu disse, acredito eu que o Luiz Zubeldia será demitido, mas até agora não aconteceu. O Vasco, como eu disse no começo do vídeo, né, costuma se dar bem contra o Fluminense em mata-mata. São 10 classificações para cima do rival em mata-matas neste século. Então é uma vantagem realmente impressionante. O torcedor obviamente vai tirar muita onda em relação a isso. Tinha perdido no Carioca, mas tinha ganhado na própria Copa do Brasil no ano passado, na semifinal. E é uma classificação que dá moral para o time do Vasco para a temporada. E não só por ter classificado, por ter eliminado um rival, mas por ter jogado bem, principalmente no primeiro tempo, por ter também sabido jogar na segunda etapa, apesar de um nível de controle do jogo muito menor. No geral, o Vasco fez um jogo consciente, um jogo que você viu que foi treinado, que foi realmente um time organizado, que não se via no Vasco talvez há muito tempo. Então, dá ânimo para o torcedor, não só a classificação, mas a forma como ela aconteceu dentro das 4 linhas. Tem a premiação, que é importantíssima para o Vasco, né? Todo mundo sabe que o Vasco não nada em dinheiro. Dá confiança para o elenco e pode ter um impacto na sequência do Brasileirão, porque agora vai ter aí que voltar para o Campeonato Brasileiro. O Vasco já tinha conseguido também a classificação na Copa Sul-Americana, então já está avançando nos mata-matas, onde tem mais chance de talvez levantar uma taça. E agora vai ter que reagir no Brasileirão, porque está dentro da zona do rebaixamento. Obviamente tem toda a condição de sair, mas precisa reagir. O Vasco, jogando o que jogou contra o Fluminense, ele não é rebaixado. Então é realmente trabalhar para esse nível de jogo se manter. O Fluminense vai com a confiança cada vez mais baixa e num momento realmente péssimo, porque o Fluminense está em 4º lugar, né? Tá no G4 nesse momento, porém a sequência é tenebrosa, pô. A sequência é trágica. O time não conseguiu vencer um único jogo depois da Copa. 4 empates e agora uma derrota. E antes da Copa, no Brasileirão, o time já vinha também de uma derrota e um empate, né? Uma derrota pro Mirassol, um empate com o Cruzeiro, né? Ali em maio. E aí depois mais 4 empates. Então no total aí são 6 jogos sem vencer no Brasileirão. O Fluminense poderia estar muito mais acima, poderia estar brigando pelo título diretamente. No momento ainda está ali só em 4º lugar. E assim, não precisava de muito, de 6 jogos aí. Se ele tivesse ganhado 2, ele estaria com 40 pontos. Estaria em 2º lugar. Assim, na verdade, considerando que se ele ganhar um deles, né, ganha o que ele perdeu e ganha um que empatou, né, porque todos os outros foram empates,
estaria com 39, então. E aí teria que ver o confronto direto com na verdade, o número de vitórias seria igual e o saldo de gols, né, contra o Flamengo é maior do Flamengo. Então talvez ele tivesse em terceiro. Mas se ganhasse 3 ou tivesse mais saldo de gol, né, poderia estar ali brigando com o Flamengo pela segunda colocação. O Fluminense parece estar entrando num limbo de fim de trabalho do Zubeldia. E se não acontecer, talvez a temporada possa ir derretendo nesse momento. E se acontecer, aí depende muito de quem chegar. Fica num cenário até muito parecido com o do Vasco, né? Quando começou aí, pós-Copa, esse trabalho do Pedro Manuel, ninguém entendia muito o que ele queria, tava aí aos poucos, talvez, construindo esse time. Jogando mal, muitas vezes. E, por enquanto, tá mais positivo do que negativo, mas antes, talvez, dessa classificação ficava ainda muita gente. Quem é que esse homem faz? Ninguém conhecia direito. Será que o Fluminense, se demitir o Zubeldia, vai atrás de alguém mais conhecido, alguém mais nesse perfil, de tentar uma coisa muito diferente? Complexa a situação do Flu. Tá em crise, não tem como dizer que não. O Fluminense tá em crise e eu acho que o Zubeldia vai ser demitido, porque pra mim são duas coisas que demitem treinador. Eliminação, que é o caso, ou está na zona de rebaixamento. O Fluminense não tá nem perto da zona de rebaixamento, mas tá há muito tempo sem ganhar um jogo. E dessa maneira, quando você tá nessa crise, com resultados, desempenhos, a torcida cobrando, e pega e é eliminado pelo rival, geralmente o resultado é técnico mandado embora. Mas ainda não aconteceu, como eu falei. Aí, além de todo esse impacto pro geral da temporada, qual será o impacto pro Vasco na própria Copa do Brasil? Porque é uma Copa do Brasil em que dos grandes favoritos só tá vivo o Palmeiras, eliminou o Fortaleza, né? Apesar de ter perdido no jogo de volta. Mas só tá vivo o Palmeiras. E o Vasco tá indo bem na Copa do Brasil nos últimos anos, né? Foi semifinalista em 2024 e foi finalista no passado. Então, começa-se a sonhar de novo, né? Aí avançando. Está nas quartas, pode chegar numa semi. Estando numa semi, pode chegar na final. E quem bate toda hora, uma hora pode ser campeão. E aí, apesar de que pra Inglaterra não costuma estar sendo verdade isso, né? Mas vamos ver se pro Vasco pode ser. O Vasco chega realmente muito fortalecido para a sequência da temporada depois dessa classificação. As expectativas para as quartas dependem muito também do sorteio que vai acontecer semana que vem. E o Fluminense vai ter que juntar os cacos, vai ter que buscar uma reação nessa temporada. Porque ainda dá tempo. A boa notícia para o Fluminense é que ainda dá tempo de reagir na temporada. Não está ainda com tudo indo por água abaixo. A temporada ainda não derreteu. Ela pode começar a derreter em breve, muito breve. Mas ainda não derreteu. Então ainda tem tempo o Fluminense de dar uma resposta. Seja com o Zubeldia ou sem. Eu acredito que vai ser e tem mais chance de dar certo se for sem. Mas o Vasco não ganhou só pela qualidade técnica, talvez o Fluminense tenha até mais qualidade técnica, mas não apresentou no jogo. Ganhou muito também porque foi um emocional muito forte, de se concentrar bastante quando precisou no final do segundo tempo, né, fazer as coisas muito mais no automático. O terceiro gol é muito de quem tá muito seguro, né? O Vasco sofrendo uma certa pressão do Fluminense e o Thiago Mendes dando aquele passe tranquilo, como se não fosse nada pro Adson dar assistência pro Pumita. Tava muito, muito, muito confiante, muito bem mentalmente no jogo o time do Vasco, soube aproveitar melhor todos os momentos do jogo, quando eu tava com a bola, quando eu tava sem a bola. O Vasco conseguiu superar o Fluminense em tudo isso. E em mata-mata é isso que decide. Consegue definir melhor, conseguir aproveitar melhor suas chances e ter muito, muito, muito
muito psicológico e muita concentração. Aplicar o que o jogo pede e ter concentração. Às vezes você até joga bem, mas peca na concentração. Vide as últimas eliminações do Vasco, do Brasil em Copas do Mundo. Em todas essas últimas eliminações do Brasil em Copa do Mundo, o goleiro adversário foi um dos melhores em campo. Isso tem a ver com azar? Tem. Tem a ver com incompetência, com alguma coisa que não funcionou do plano do técnico? Óbvio. Mas, ao mesmo tempo, tem muito a ver com concentração. Eu acho que as últimas 3 eliminações do Brasil em Copa do Mundo tem tudo a ver com concentração. Porque um time mais concentrado aproveita melhor as chances. E se segura melhor também, quando tá mais complicado. Quando contra a Croácia, por exemplo, acho que num jogo todo o time conseguiu estar concentrado para segurar o time da Croácia quando tinha mais a bola. Mas faltou a concentração nos últimos 4 minutos. Então faz toda a diferença. Você tem que aplicar o jogo, mas não pode deixar a concentração baixar nem por 1 minuto. E aí, seja na frente, seja atrás. O Vasco conseguiu fazer isso muito bem contra o Fluminense. E eu quero que você me diga nos comentários. O Vasco é candidato ao título da Copa do Brasil depois dessa classificação? Tem chance de erguer a taça aí depois de muitos anos o time cruzmaltino? Manda a tua opinião no comentário aí. Diz também quem que tu acha que foi o craque da partida. Tu acha que foi o Brenner com os 2 gols? Ou tu concorda comigo que o melhor em campo foi o Thiago Mendes? Será que tem alguém que foi bem ali além desses 2 para você escolher? Diz também na tua opinião quem foi o vilão do time do Fluminense, né? Acho que muitos torcedores devem ir na linha de que é o Luiz Obeldia, mas eu vi muita vaia pro Lúcio Acosta. Em geral, praticamente ninguém jogou bem no Fluminense, né? O Martinelli às vezes, geralmente passa ali impune as críticas. O Hulk acho que não tem porque não dar o crédito a ele, já que ele entrou e fez a jogada do gol. E o John Kennedy. De resto, todo mundo muito abaixo, né? Na zaga ali dá pra passar um pano pro Inácio, mas a bola desvia nele, né? No gol do Brenner. Talvez o Arana também conteve ali, de certa forma, em até certo momento do jogo, o Andrés Gomes. Mas muita gente será criticada no time do Flu. Deixa aí, então, o seu like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha para todos os seus amigos. Manda também uma indicação do que tu quer que a gente fale aqui no canal nos próximos jogos, né, nas próximas rodadas de Campeonato Brasileiro ou de qualquer outra competição de futebol ou de outros esportes. Então, muito obrigado mais uma vez. Chamo você para comentar aí o que você quiser com a gente, pra gente conversando sobre Vasco classificado para as quartas de final contra o Fluminense. Valeu, até a próxima, tchau!